Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho, em Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje um dia com alguns assuntos que ficaram até pendentes de ontem por conta do horário, então a gente vai falar da arrecadação fiscal e também vamos repercutir aí as falas do ministro Fernando Haddad em relação a isso. Mas vamos trazer também o relatório do FMI, que saiu ontem, quase na hora do programa, para ver aí qual que é a perspectiva do FMI para o Brasil e para outros países e grupos econômicos. Então a gente vai trazer esse assunto para vocês também. E vamos falar de outras pautas, sem deixar de falar do mercado asiático e do nosso giro de mercado. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar aí das projeções do FMI. Foi o país que mais melhorou a projeção em relação ao crescimento econômico aí nesse novo relatório do FMI. Vamos explicar para vocês tudo o que aconteceu. Vamos falar de arrecadação fiscal, mais um mês recorde sem aumentar tributos. Então vamos explicar da onde que está vindo tudo isso. Vamos falar também aí do Haddad, que falou aí sobre esse assunto. A gente vai discutir alguns pontos importantes da fala dele e também vamos falar da questão das estatais, né? Que agora, além de tudo, parece que é proibido também fazer investimentos, né? Então, lê-se isso como déficit, né? De uma maneira até, vamos dizer assim, imoral, né? Da análise econômica como um todo, né? Mas antes de tudo isso, Débora, a gente já pode ir para a nossa agenda do dia. Não está aquela agenda recheada, né? Mas está cheio de balanço aí sendo divulgado, né? Exatamente, dia de balanços, né? Semana importante de balanços ao redor do mundo. Então a agenda acaba sendo boa parte tomada justamente por esses resultados corporativos, tanto na Espanha, nos Estados Unidos, na Holanda e no Reino Unido, como vocês estão vendo aí. Né? Então a gente teve balanço do Deutsche Bank logo de manhã, AT&T, Boeing, Coca-Cola, Heineken, Lloyds, todos esses resultados corporativos saíram antes da abertura do mercado, então já tiveram alguma influência no começo das negociações. O que a gente tem em seguida, né, é uma agenda recheada, mas é uma agenda esvaziada ao mesmo tempo, eu vou explicar por quê. Hoje não tem uma divulgação, tirando a parte de balanços corporativos, a gente não tem divulgações muito relevantes de indicadores econômicos. Então, assim como ontem, a agenda está um pouco extensa, mas ela está cheia ali de pronunciamentos, reuniões e falas de dirigentes de Banco Central ou de outras figuras importantes aí, principalmente ligados aos bancos centrais mundiais. Então, a gente acaba tendo uma agenda cheia e esvaziada ao mesmo tempo. E isso acaba proporcionando, né, de uma forma geral, um compasso de espera. O que a gente tem de importante hoje? Então, vamos passar aí para as próximas páginas, porque o que a gente tem de mais relevante hoje, pensando tirando aí, né, todas essas falas da Michelle Bauman ou do Philip Lane, que são ali presidente do Fed, e também o economista-chefe do Banco Central Europeu, a gente tem alguns pontos importantes mais para o fim do dia. Então vocês vão ver que a gente tem essa ótica, né, esse dia voltado para a política monetária mais uma vez. Então o Canadá ele divulga a sua decisão de política monetária. Vamos seguir aí, porque como a agenda está bem extensa, hoje eu vou tentar fazer um apanhadão. Então podem seguir aí para a próxima página, porque aqui sim a gente começa a ter algo que pode ganhar uma relevância, mas já para o fim do dia, que é a divulgação do livro bege, que traz ali as perspectivas para a economia dos Estados Unidos. Então o livro bege ele acaba tendo uma maior relevância hoje, principalmente porque a gente não tem outras divulgações importantes e que devem ganhar peso. Outro ponto que pode ali mexer é uma divulgação que vai ter às 11h30, que são os estoques de petróleo nos Estados Unidos. A gente sabe como o petróleo Brent ele está volátil nesse período, principalmente por conta das questões geopolíticas do Oriente Médio. Então isso acaba mexendo com o preço do petróleo Brent e qualquer movimentação diferente da esperada, seja, por exemplo, estoques de petróleo acima do esperado ou abaixo do esperado, então diferente do que se projeta, isso tem potencial para mexer com o preço do petróleo Brent. Hoje ele abriu em queda, né? Então logo no comecinho da manhã o petróleo Brent estava em queda, mas essa queda veio já esperando que os estoques de petróleo vão surpreender positivamente nos Estados Unidos. Caso isso não aconteça, a gente pode ter uma virada no preço do petróleo. Então hoje, como falei, é um dia que, por mais que a agenda esteja cheia de encontros e pronunciamentos, tem uma ausência de indicadores
de peso. E isso pode trazer o mesmo movimento que a gente estava vendo nos outros dias, que é um movimento de direções mais contidas. Então, sem grandes altas e sem grandes quedas ao redor do mundo. E a gente vai explicar um pouquinho disso, tanto no giro de mercado, como daqui a pouquinho na Ásia. Então já vamos partir aí para a Ásia, né, que a gente tem notícia que a gente sugere todos os dias para vocês aí, livro bege em destaque, ele está falando aqui a notícia, né? Mas na Ásia, né, direções mistas, né, sem muita, vamos dizer assim, direção única, mas o Japão como um certo destaque, né, porque teve um IPO lá que foi bastante mexeu bastante com a bolsa japonesa, né? Então explica um pouco do que está acontecendo na Ásia e esse IPO aí que aconteceu. Bom, lá na Ásia a gente não teve, como o André falou, uma direção única. As bolsas não subiram em bloco ou caíram em bloco. Elas acabaram reagindo a fatores diferentes ao longo da manhã, né? Da nossa manhã, mas do dia lá no Oriente. Então, o que aconteceu entre as bolsas asiáticas? Eu vou colocar aqui para vocês o Hang Seng na tela, porque o Hang Seng foi a bolsa que liderou as altas hoje no continente. Então, o Hang Seng ele subiu 1,27, com um grande impulso das ações de tecnologia. Junto ao Hang Seng, a gente teve outras bolsas asiáticas que continuaram naquele estímulo, ainda naquele impulso dado pelo pacotaço da China. Então esse pacotaço ele ainda está rendendo, né? Antes de eu sair de férias, a gente já estava falando do pacotaço. Eu voltei de férias e a gente continua falando dele, porque ainda tem toda aquela questão do detalhamento, dessas incertezas de como isso vai ser conduzido, mas tem uma grande expectativa também por isso trazer um fôlego para a China, principalmente para o setor imobiliário. Então as bolsas lá continuam reagindo a isso e esperando novas medidas a serem tomadas pelo governo chinês. Então essas expectativas em relação às decisões de Pequim, elas estão altas e o Hang Seng acabou até indo para a liderança na alta, justamente puxada por essas expectativas e principalmente setor de tecnologia e imobiliário, porque são os dois pontos mais relevantes, aí, mais pesados, vamos pensar assim, do Hang Seng. O Xangai Composto ele também acabou tendo um comportamento muito parecido com o de ontem, mas quem também ficou no destaque hoje, apesar de não ter tido ali uma alta, foi o Nikkei 225. E justamente por conta desse IPO, né? O IPO é uma abertura de capital, e essa abertura de capital ela foi muito bem recebida, porque foi uma abertura de capital de uma das operadoras de metrô de Tóquio. E depois que a gente teve essa abertura de capital, as ações dessa operadora de metrô subiram 45%. Então o mercado realmente ficou muito contente com essa notícia, não espanta ninguém. Então essa participação aí do mercado financeiro dentro de uma operadora de metrô em Tóquio acabou animando o mercado em certa parte, né, porque as ações subiram 45%, mas elas sozinhas não iam conseguir impulsionar o Nikkei 225, mas foi justamente essa alta que acabou equilibrando a questão japonesa ali, a bolsa japonesa. Então teve aí um impulso vindo dali, mas não o suficiente para trazer uma alta como a gente viu no Hang Seng, que foi muito mais consistente com ações, né, com muito mais ações puxando a alta. Mas aqui é um ponto interessante para a gente refletir, né, por que há esse interesse nesse tipo de operação por parte do mercado. Vamos agora então aqui para o Brasilzão, porque temos boas notícias, né? Geralmente, quando você vê isso na mídia, os caras falam, isso aí está significando aí que o governo está arrecadando demais aí e vai gastar demais, né? Mas não, isso é uma boa notícia. A arrecadação federal bate recorde de 203,17 bilhões em setembro. Isso aí é a variação mensal apenas. A gente tem mais um recorde de arrecadação e a gente vai explicar para vocês por quê. Primeiro, vamos mostrar o que está sendo arrecadado aí durante esse ano, as variações. Então, se a gente pegar o total do mês, a gente tem 203,16 bilhões arrecadados e no ano já se chega a 1,93 trilhões arrecadados. Se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, a gente tem uma alta de 9,68% aí em termos reais de arrecadação em relação ao próximo ano. Infelizmente, a gente não pode usar esses 9,68 bilhões a mais arrecadados para realizar gasto público, que a gente tem que seguir a tal da regra fiscal, então só 2,5% vai poder entrar aí para a arrecadação do próximo ano, então de aumento em arrecadação. A gente vê, só para vocês ficarem sabendo, que das administradas pela Receita Federal, 196,6 bilhões
nesse mês de setembro, 1,84 trilhões já no ano, uma alta de 9,67%. Da onde que está vindo isso? Foi da blusinha que o Haddad taxou? Não. Foi do quê, então? Vamos mostrar no próximo gráfico aí qual que é a fonte geradora aí da arrecadação. Então, a gente tem aí, ó, que a produção industrial, esse ano, ela teve um aumento de arrecadação de 1,68% em relação ao mês passado. E no ano, ela já tem uma alta de 2,6% em relação ao último ano. A venda de bens, ou seja, o comércio, em relação ao último mês, uma alta de 3,05%, de 3,95% em relação ao último ano. A venda de serviços, uma alta de 1,65% em relação ao último mês e uma alta no ano de 2,26%. A massa salarial, olha o destaque que a gente tem de massa salarial, 11,82% de alta na massa de arrecadação via massa salarial e 11,79% no ano. Importações, 20,23% em relação ao último mês e 7,97% em relação ao último ano. Então, primeiro ponto, essa arrecadação das importações é das Bruzinha, da Shopee, da Shein? Não, não é, gente. Porque isso daí não ia dar nem cócegas nesse aumento de arrecadação. O que está fazendo com que aumente a arrecadação em importações é que o Brasil está importando bens, insumos para a indústria. A gente vem mostrando aí, quando mostra a balança comercial, que a nossa indústria de transformação está importando bastante, principalmente insumos de produção e também máquinas para expandir a produção. Aí, hoje eu vi de manhã um economista falando que o Brasil não está crescendo por causa de investimentos, que o investimento está ínfimo no Brasil, sendo que isso daí está representando uma boa parte do PIB brasileiro, pessoal. Até os números estão sacrificando agora para tentar vender uma narrativa, mas tudo bem. Mas a gente vê que essa alta é imposto de importação vindo dessas máquinas e equipamentos que a gente está importando aqui no Brasil para expandir produção industrial. E a massa salarial é porque você tem mais gente empregada, mais renda sendo formada, a renda aumentando, então está vindo aí esses salários. Então, o que está fazendo com que a economia cresça, a arrecadação aconteça de forma maior esse ano? Aumento de impostos? Não teve, aliás, tirando a blusinha da Shein lá, é brusinha mesmo que a gente fala, que é justamente para fazer a piada, né, que o pessoal fala na internet, mas não é disso que está vindo. Está vindo porque a economia está melhor. Então, é uma arrecadação maior, fruto, obviamente, de um melhor cenário econômico que a gente está vivendo. Então, as pessoas gastam mais, via multiplicador, esses gastos também se tornam em tributos, e esses tributos voltam em parte para o governo. Então, mais uma vez, né, Débora, quem diria que realizar gasto público no médio prazo ia gerar também maior arrecadação federal, né? Pois é, e até perguntar, André, se você conhece a Kendi, a quem diria, porque todo dia a gente dá essa notícia de quem diria que isso poderia gerar uma multiplicação, né? Então, se você aumenta a renda da população, se você traz um ganho real, né, e essa população, principalmente com menor renda, acaba gastando esse adicional, esse adicional de renda. Então, lembra quando a gente falava lá no N1, lá no comecinho, que a gente falava que o brasileiro tinha uma escolha que estava sempre numa sinuca entre comprar alguma coisa, consumir um serviço, porque a renda era insuficiente e muito dessa renda estava indo para necessidades básicas. Isso tirava ali boa parte da escolha e do poder também de ganho e de gasto ali do brasileiro. E agora que ele tem um aumento de renda, né, com ganhos reais, esse excedente, esse adicional, nem diria excedente, mas esse adicional vai ser gasto também, ele não vai ser guardado. E aí isso gera uma multiplicação, porque você coloca dinheiro, por exemplo, no comércio, coloca dinheiro nos serviços, isso também transforma em renda, e assim a gente vai tendo também uma maior arrecadação. Por isso que a gente fala que o gasto, quando ele é bem feito, quando ele tem ali um propósito, por exemplo, de um ganho real, algo assim, ele vai trazer vai ter uma volta em arrecadação. E aqui, né, na parte de importação, não precisa nem dizer, né, André já explicou que não é das brusinhas, porque vamos combinar que um bem industrial, algo ali, né, um bem de capital, por exemplo, vai ser muito mais caro do que uma brusinha e vai ter muito mais tributação. Então, até quando a gente fala lá da formação bruta de capital fixo, do investimento que vem aumentando, principalmente ali da parte da indústria,
é nisso que a gente está tendo lá no final um reflexo, né, um resultado. E aí quem está falando, o investimento está pequeno, o investimento a pífio também está por fora, né? Faltou ler o PIB, né? Mas até o gasto mal feito gera um pouco de impacto, imagina o bem feito, né, quando a gente tem. Mas sabe quem não está acreditando muito nisso aí? Quem está tentando comprar a visão de mercado? O Haddad. Pô, Haddad, me ajuda a te ajudar, Haddad, porque você falando aí da questão aí da arrecadação recorde, falando que vem de recomposição da base fiscal, que agora as pessoas estão pagando imposto, e o crescimento brasileiro não está vindo de estímulos fiscais, está vindo aí de um melhor arranjamento, né? Arranjamento que nem existe essa palavra, né? Mas uma melhor, como que eu poderia explicar isso, né? Mas uma economia assim mais equilibrada, né? Com reformas sendo feitas, uma tentativa de austeridade, então está vindo aí da lógica liberal. Não, Haddad, infelizmente, aliás, felizmente você está errado, porque sempre que você tem, então, essa fada da confiança, essa necessidade aí de uma economia bem equilibrada, esse tal de crescimento sustentável, aí, porque você deixa todas as condições perfeitas, você deixa as contas públicas em dia, faz as reformas e tudo isso bonito, o famoso economista irmãos à obra aí que vive de reforma e não sai a lugar nenhum. Não é isso que está fazendo a economia crescer, Haddad. O que está fazendo a economia crescer é os estímulos que a gente está tendo, é aumento de salário real, então é gasto público, querendo ou não é só gasto público, mas é política pública também. Você ter, então, ainda um impulso fiscal, que ano passado você teve um bom impulso fiscal e esse ano você está colhendo os frutos disso. O que a gente já preocupa para o próximo ano, que esse ano você está tendo uma série de cortes que pode reduzir o impulso fiscal para o ano de 2025. Então, sim, é resultado de gasto público, sim, não tem que ter vergonha disso. É para se comemorar, vamos parar um pouco aí de querer comprar a visão liberal de mundo aí, de querer achar assim que a economia brasileira está crescendo aí, segundo as fórmulas de FMI, Banco Mundial, INSPER e Companhia Limitada. Não, gente, vamos falar a verdade, está crescendo da maneira lá que o velhinho Keynes explicou para a gente em 36. Gasto público, investimento, aumento de demanda, os empresários acreditam que a demanda vai aumentar no futuro e vai lá com o seu espírito animal investir. É isso, gente, não tem muito segredo. Não dá para a gente ficar adorando a pílula, falando, não, é resultado aí de uma institucionalidade melhor aí da economia brasileira. Não tem segredo, gente. Toda economia que cresceu no mundo e desenvolvida se focou em aumento de demanda, estímulo da indústria, desenvolvimento industrial a partir de demanda aquecida, seja ela interna, seja ela externa, como o caso da China, por exemplo, que primeiro se aproveitou de demanda externa para ir para a demanda interna. Então, gente, é isso. Não tem muito, assim. Haddad, eu sei que você quer fazer os acenos para o mercado, aí quer que o mercado te aceite, mas o mercado não vai te aceitar. Então, vamos ver assim, realmente o que de fato fez a economia crescer aqui no Brasil, que sim, foi o gasto, e não vamos ter vergonha de falar isso. Exatamente. A André estava falando aí da nossa economia irmãos à obra, e eu, como uma grande consumidora de reality shows de procedência duvidosa e qualidade duvidosa, quem assiste também vai saber, parece que todo dia acham um amianto. Aí tem que fazer uma reforma nova, né? Para quem sabe, sempre tem um amianto ali que precisa tirar. E aí tem que fazer uma reforma nova. E nunca é suficiente, porque quantas reformas a gente já teve? Né? Se a gente for pensar, teve a reforma trabalhista, depois a gente teve a reforma da Previdência, agora estão discutindo reforma administrativa. Para quem lembra, o Campos Neto estava ali falando ontem, precisa fazer a reforma administrativa para a gente conseguir baixar juros. Sempre vai ter uma nova reforma, sempre vai ter um novo amianto ali que vão achar de desculpa, né? No caso do amianto ele não seria desculpa, mas sempre vai ter uma nova desculpa para que a gente tenha uma nova desculpa ali inalcançável ou que está mais distante. Então você alcança um ponto, aí você tem um novo ponto para alcançar, uma nova reforma para alcançar, porque sempre vai ter essa justificativa. E a gente não consegue baixar juros enquanto não tiver com a casa arrumadinha e todas essas coisas que são faladas. Então sempre tem um novo porém, sempre tem ali uma nova questão. E quantas reformas a gente já não fez e os juros continuaram altos? Né? Então, e com reformas que inclusive achataram, né? E quando a gente fala aqui principalmente da reforma trabalhista e das consequências disso, né? Achataram boa parte ali dos trabalhadores e nada mudou. Né? Então sempre tem uma nova reforma, sempre tem uma nova questão. Né, e atribuir que essa arrecadação recorde ou que todo o crescimento venha justamente disso, me espanta muito na fala do Haddad, porque ele deveria reconhecer, sim,
em vez de ficar defendendo aí o arcabouço com unhas e dentes como ele faz, ele deveria reconhecer sim que o gasto teve o seu papel e as políticas também tiveram o seu papel. Então me estranha, mas não tanto, o Haddad de novo acenar e não vai ter aceno de volta, já estou avisando. Vamos falar então agora da boa notícia aí do FMI, né, que parece que foguete não tem ré, né, a gente subiu mais um pouco aí, agora o FMI acredita que a gente vai crescer 3% no ano, já é o que o mercado financeiro brasileiro acredita, por exemplo, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, agora o FMI reviu a sua projeção, teve um aumento de 0,9 pontos percentuais, é o maior aumento de projeção que a gente tem nessa última divulgação desse relatório aí, que é bimestral, trimestral, né, que é o World Economic Outlook, esse nome difícil aí do relatório que faz uma nova previsão aqui do crescimento econômico dos países. A gente tem aqui alguns gráficos para mostrar para vocês aqui sobre como que está o Brasil perante o resto do mundo, né? Olha, os países que estão aqui em verde, nesse verde mais claro aqui, são os países que vão crescer entre 3% e 6%. Né? O Brasil aí está como boa parte do mundo aí nesse momento. A Argentina, do nosso querido Milei aqui, está nesse vermelho aí junto com, aqui se não me engano, Etiópia, né? Não, Etiópia é um pouco mais para cá, não lembro agora qual que é o nome. Geografia não era meu forte, eu realmente, por isso que eu virei economista, né? Mas você vê aqui que a Argentina está perto de 2 países africanos, aqui da Finlândia, da Irlanda e tal, então você vê aqui que boa parte do mundo vai crescer bem consideravelmente bem esse ano, né? Mas a gente tem outro dado aí também para a gente ver, que é em relação, é o Sudão, foi informado aqui no ponto que é o Sudão aí, que está se igualando com a Argentina, e parabéns, Milei. Então vamos ver aqui agora a lista dos países, né, para a gente ver como que o Brasil está em relação aos demais, né? Você vê que o Brasil está nesses 3% aqui, está junto com Turquia, Hong Kong, um pouco acima dos Estados Unidos, está melhor do que a América Latina e Caribe, melhor do que o G7, melhor que boa parte aí do mundo civilizado, que agora eu vou usar esse termo toda hora, né? O mundo civilizado da Globo News aí, né, que eles gostam tanto de falar, né, que é a zona do euro, Reino Unido. Então está bem acima deles aí, está perdendo para os países em desenvolvimento que estão crescendo bastante esse ano. Então 4,2%, 4,8% da China, que eles estão tentando chegar em 5%. A gente não tem a Índia aqui, mas também deve estar com crescimento acima de 5%. Então o Brasil parece que está bem na fita, né, Débora? Exatamente, está acima aí de vários, inclusive do G7, se a gente for considerar, né, Estados Unidos, nem precisa falar da zona do euro, que tem toda a dificuldade que vem enfrentando. E até um ponto que eu queria voltar, se a gente puder voltar naquele gráfico, eu sei que está um pouco ruim, eu acho que para ver, não sei se vocês estão conseguindo ver o verde tão bem, mas tem uma parte ali da Ásia que está até com um verde mais escuro, né, que seria ali entre 3 e 6, e o Brasil também está com esse crescimento entre 3 e 6, até um pouquinho mais escuro, se a gente for considerar a América do Norte. Ali onde vocês estão vendo vermelhinho na África é Sudão e Sudão do Sul, tá? Tem uma linha dividindo, então são 2 países. E aqui, na Argentina, o crescimento esperado é de 3,5% negativo. Então, né, a austeridade fiscal tão defendida, né, todas aquelas políticas, a gente vê para onde está levando, por exemplo, a Argentina, nossa vizinha aqui. Então, mais uma vez, voltando ao que a gente estava falando antes, né? Ontem não, né? Agora há pouquinho, a gente consegue ver por que, né, que o Brasil está crescendo. Não é por todas as reformas que estão sendo atribuídas e nem por questões passadas, porque também adora-se falar que é porque é resultado de reformas passadas. Também não é. Tá? Então, aqui a gente consegue ver claramente o nosso vizinho, a Argentina, com crescimento esperado de menos 3,5%. Débora, vamos agora fazer o giro de mercado, então, para fechar essa quarta-feira aí? Vamos lá colocar, então, que tá com... mundinho tá ruim, hein? Hoje tá. Hoje a gente continua na mesma toada dos outros dias, com as treasuries, né, os rendimentos de título de dívida dos Estados Unidos. Mais um dia, 4º dia consecutivo de alta do rendimento dos títulos de dívida. Isso está enxugando muito o apetite pelo risco, então tem uma série de incertezas em relação à taxa de juros final dos Estados Unidos esse ano. E a gente está num momento bem volátil por lá, porque tem a corrida presidencial,
tem toda a questão também de próximos indicadores econômicos que podem ou não reforçar os cortes menores nos juros. Então, tem bastante incerteza, principalmente em relação ao mercado de juros dos Estados Unidos. E isso acaba impactando o nosso mercado de juros também, porque não só a gente tem essa pressão vinda dos Estados Unidos, mas também a gente tem esse mercado financeiro que pode dar a mão para o Haddad e sair correndo, que também só olha para o fiscal. Então, todo dia que eu abro, eu tenho um agregador, vamos pensar assim, de notícias de mercado financeiro aqui do Brasil. Todo dia que eu abro as notícias de manhã, à tarde, a hora que for, eu vejo que tem ali uma discussão como o mercado está preocupado, como as preocupações em relação ao nosso fiscal são crescentes. E aí eu penso, né, que preocupações são essas, que risco fiscal é esse que o mercado tanto pinta, que a nossa taxa de juros futura esperada para 32 chegou a 12,83. Não muito distante da gente, de hoje, né, e da gente aqui, eu vi essa taxa chegar a 13%. Então, que risco é esse que o mercado está enxergando? Que desequilíbrio de contas é esse que o mercado está vendo, que coloca a gente em risco só abaixo da Rússia? É sempre esse ponto que, em juros reais aqui eu estou falando, é sempre esse ponto que eu quero bater na tecla. Então, a gente tem uma pressão, sim, vinda lá do exterior, mas a gente tem uma pressão aqui dentro também, que acaba levando os juros futuros para esses patamares. E, junto a isso, o dólar também. Porque o dólar tem toda a influência externa, sim. Então, por exemplo, se a gente tem uma alta da taxa de juros, gente, eu estou ficando um pouco rouca, daqui a pouco vai sair um André Graziano aqui de mim. Mas aqui a gente está vendo, né, as treasuries de 10 anos pressionando, sim, a nossa taxa de juros e o câmbio, porque sai dinheiro daqui para buscar ganho lá nos Estados Unidos, que é considerado o porto seguro ali, num momento de incerteza, de instabilidade, e quando ele paga mais, o recurso vai fluir para lá também. Mas a gente tem um outro ponto bem importante aqui, porque quando a gente começa a ter um mercado que ele está desagradado com algum ponto e quer fazer uma pressão, ele vai pressionar tanto nos juros quanto no dólar. Então, ele vai especular sim com o dólar e vai fazer com que o câmbio tenha ali, né, um desequilíbrio. Então, aqui no caso seria não gosto de usar a palavra desequilíbrio, mas tem uma queda aqui do nosso real, uma desvalorização do nosso real, uma alta do dólar, por uma pressão do mercado também, porque ele passa a operar contra a nossa moeda, comprar dólar também para se proteger, porque acredita que a nossa moeda vai enfraquecer. E isso faz com que a gente tenha outros pontos que são afetados por isso, como, por exemplo, a inflação ao produtor, que tem uma sensibilidade enorme a dólar. Então, aqui a gente vê esse exemplo, né, do mercado jogando com duas variáveis que têm um poder de mexer com outras variáveis. E então, a gente não pode só atribuir aos fatores externos, porque tem uma pressão vindo aqui de dentro. O DXY sobe hoje, dólar frente aos pares, inclusive mais do que o nosso real está desvalorizando, e o petróleo Brent, como eu falei, agora está quase numa estabilidade, abriu bem em queda, mas justamente nessa espera que daqui a pouquinho saem os dados de petróleo e de estoques de petróleo. Então está bem no 0 a 0, bem andando de lado. E nossa bolsa caindo mais uma vez hoje junto com Nova York aí, justamente por essa incerteza e essa incerteza também no exterior que está penalizando muitos emergentes. Então nossa bolsa mais um dia aí em queda e hoje sem apoio de commodities, nem do petróleo, nem do minério de ferro. Débora, a gente está concorrendo aqui no ICL ao prêmio Reclame Aqui 2024, a gente foi indicado aí como empresa de melhor atendimento. Todo mundo sabe aqui que a gente está sempre aqui buscando aí atender não só nossos alunos e alunos, como nossa audiência, procurando aí com dúvidas na programação. Então, gente, vamos votar aí, porque essa conquista não vai ser só do ICL, vai ser de todos nós. Então, clica aqui, ó, icl.com.br/prêmio, ou já pega aqui o QR Code, coloca o celular aí para votar aqui, porque é muito importante aí para toda a nossa comunidade mais esse reconhecimento. E lembrando que no dia 31 de outubro, a gente tem essa live maravilhosa aí, que é o lançamento do livro aí, Conversas com Pepe Mujica, reflexões do personagem mais inspirador do nosso tempo e o do futuro da humanidade, né? Então, todo mundo sabe a importância que o Mujica tem para a esquerda, o mandato dele de 2010 a 2015, como foi importante. Esse documentário aí vai ser exclusivo, vai ser a estreia mundial desse documentário, que vai acontecer nessa quinta-feira, 8 da noite. Então, gente, se inscreve aqui pelo link iclmercado.com.br, que vai ser imperdível. E vamos entregar agora para os nossos vizinhos aí do rolê ICL, né? Que parece que vai fazer aniversário, um ano aguentando o William De Luca.
e Guga Noblar. Então, 1 ano já aguentando eles. Quem diria, hein? Pois é, Kendi, tô brincando, mas eu tava até pensando que falha na agenda do mercado financeiro que não tinha 1 ano de Rolê ICL. Então agora a gente passa aí pro Rolê ICL o bastão e vocês vão ficar com essa edição de 1 ano. Parabéns pro Rolê ICL, parabéns pro William De Luca, pro Guga Noblar, pra Robertinha que tá lá também de vez em quando. Então um beijo pra vocês, a gente volta amanhã e vamos comemorar agora com o Rolê ICL. Rolezeiros, um beijo e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Num momento onde a extrema-direita ganha tanta força no mundo inteiro e os métodos da esquerda para poder se aproximar das pessoas e para poder se comunicar com as pessoas é tão questionado, uma liderança se torna fundamental. Pepe Mujica, ele que, enquanto presidente da República, doava a maior parte do seu salário, ia trabalhar com seu Fusca 1987 e deixou a presidência para voltar a morar na sua chácara, dirigindo seu trator, adotando uma vida austera, uma vida que para muitas pessoas é inspiradora num mundo que vive tanto em função do consumismo. A obra produzida pelo escritor Fabiano Restivo, chamada Conversas com Pepe Mujica, vai ser exibida com exclusividade no lançamento mundial pelo ICL no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder esse momento. Dia 31 de outubro a gente está junto, assistindo Conversas com Pepe Mujica, às 8 horas da noite.